dia, pessoal. Eu sou Gabriel Pinheiro, eu sou um homem branco, com cabelo e barba escuro, meio grisalho, bem curto. Estou usando uma jaqueta preta e branca da Adidas e atrás de mim tem uma parede meio cinza com alguns quadros temáticos do Star Wars, tá? E hoje a gente vai falar sobre como é que a gente pode arquitetar ecossistemas para a gente conseguir entregar experiências mais valorosas, tanto para os clientes como para os negócios, né? Como que a gente entrega mais valor a partir dessa visão ecossistêmica. E o primeiro passo para a gente fazer isso é entender, de fato, o que é um ecossistema, né? E sempre quando eu vou definir alguma coisa, eu gosto de começar definindo pelo aquilo que ela não é, né? E um ecossistema, ele não é apenas um esquema de marcas que pertence ao seu negócio, né? É muito comum que as empresas costumem associar uma visão ecossistêmica àquele portfólio, né, de marcas que pertencem ao negócio. Entretanto, essa visão, ela não traz a profundidade nem as conexões que existem entre essas marcas, entre os produtos e serviços que habitam essas marcas, né? Então, não mapeia toda a complexidade que existe. Então, esse modelo não pode ser considerado uma visão de ecossistema. Também não é uma visão ecossistêmica olhar para parte de uma experiência, né? Eu já estive em um contexto onde a área estava tentando pensar em duas soluções específicas ali, que se relacionavam, certamente, mas que não estavam olhando para o todo, né? Então, uma visão de ecossistema, ela não olha para a parte apenas de uma experiência, mas ela olha para o todo, né? Tem uma visão holística sobre todas as partes que compõem uma empresa, tá? E, por fim, um ecossistema também não é uma blueprint de jornada, né? Uma blueprint de serviço aí, porque apesar de ela mapear ali funcionamentos, processos, mecanismos, ela ainda é linear e ela não consegue mapear todo o dinamismo que acontece com marcas, produtos e serviços que estão operando ao mesmo tempo, né, de maneira simultânea. Mas então, o que é um ecossistema de fato, então, né? Para a gente olhar e entender o que é um ecossistema, a gente precisa vir para cá, para esse slide aqui. Um ecossistema é basicamente um conjunto de sistemas menores, né? Que estão operando ali de maneira simultânea e que se influenciam direto ou indiretamente. Quando a gente fala de um ecossistema, quer dizer, então, que a gente tem várias partes ali da organização que estão mais próximas ou distantes entre si. E um sistema, ele é basicamente composto por três coisas: elementos, interconexões, função e propósito, né? Os elementos é tudo aquilo que compõe o sistema, né? Podem ser pessoas, células, moléculas, um produto, um serviço, qualquer coisa que esteja inserida ali dentro daquele sistema. As interconexões é o que faz o sistema ganhar vida, né? Que dá vida a ele, é o que faz as coisas funcionarem, propriamente dito, assim. Então, o sistema ele só passa a existir quando ocorre a interconexão entre os elementos dele. Ou seja, cada parte de um sistema está conectado entre si e se alimentando, né? Qual é a diferença entre uma interconexão e uma conexão? Uma conexão é um envio de informação de um ponto para o outro. Uma interconexão, eu envio informação para um ponto e recebo informação de volta. E isso acontece de maneira múltipla, né? Ou seja, são vários elementos trocando e recebendo informações ao mesmo tempo. Então tem uma complexidade maior envolvida aí. E função e propósito é um entendimento compartilhado sobre como cada elemento tem a intenção de contribuir com os outros, né? Ou seja, é a função de cada elemento dentro do sistema, por que ele existe, qual é o papel dele para o funcionamento geral do sistema, tá? E por se tratar de um conjunto de sistemas menores, né, ou de tamanhos e relevâncias diferentes, os ecossistemas sim são complexos, né? Porque a complexidade ela é resultado da combinação de várias coisas simples, né? E ecossistemas são combinação de sistemas menores, de menor complexidade, mas que estão integrados e operando ao mesmo tempo. Então, todos eles dependem um dos outros de alguma maneira, né? Então, essa complexidade, ela existe porque se eu mexer em determinado ponto do ecossistema, eu posso interferir em outro, mesmo que eu não esteja percebendo e enxergando isso, né? Porque a distância de um elemento para o outro pode ser diferente, dependendo do meu contexto organizacional. Mas quando a gente fala de ecossistemas, então, existe uma complexidade por todas essas interconexões que existem dentro dos sistemas e entre os sistemas, tá? E como é que a gente define o ecossistema em um contexto organizacional, então? Basicamente, a visão ecossistêmica, ela representa uma nova abordagem para a gente organizar equipes, aprendizados, processos de maneira que seja possível interconectar produtos e serviços
para entregar experiências coesas, né? Capazes de escalar e entregar valor de maneira sustentável ao longo do tempo. Então, aqui a gente está falando de uma nova mentalidade, uma nova forma de olhar para a maneira como a gente está desenvolvendo produtos e serviços dentro de uma organização. E isso toca na temática de equipes, de processos, de ferramentas, né? É realmente uma mudança. Não é só a forma como a gente está entregando algo, mas como algo também está sendo desenvolvido, né? E por que eles são importantes, né? Ecossistemas são importantes por vários motivos. Eu gosto muito de trazer uma frase do Clayton Christensen, que é considerado aí o pai da inovação, né? O autor do Dilema da Inovação, do Muito Além da Sorte, né? E ele fala o seguinte: raramente um produto em si é a fonte de vantagem competitiva no longo prazo, e sim a experiência proporcionada a partir dele, né? Essa frase, ela é muito importante, porque quando a gente olha só para a entrega do que está sendo feito dentro de um produto, o output disso, a gente não olha para o valor, né? E o que é feito em termos de recurso e funcionalidade pode ser facilmente copiado pela concorrência. Mas a experiência que a gente proporciona para os nossos clientes, não. Né? Mas isso não toca só no quesito experiência, porque a gente precisa considerar que a gente está indo para um novo momento. Né? Hoje, a transformação digital é um commodity. Né? A gente ficou muito bom em simplificar as coisas, desburocratizar coisas. Né? Mas para entregar valor real hoje, consistente, de maneira que isso possa ser escalado e se sustente no longo prazo, né? Ou seja, continue gerando valor agora, daqui a pouco e depois, a gente precisa se preparar cada vez mais para atuar numa emergente economia de experiência, né? Que gradualmente está aí tomando cada vez mais espaço e determinando a forma como a sociedade se comporta e consome e, consequentemente, a forma como as empresas fazem negócio, né? Mas de maneira simples, o que é a economia de experiência, né? Esse conceito apresentado por Joseph Pine e o James Gilmore, lá em 98, pelo Harvard Business Review, fala do seguinte: eles usam um exemplo que é muito fácil, muito acionável, que é dos bolos de aniversário, né? Então, lá atrás, nossas bisas, né, pegavam ovo, farinha, água e açúcar e faziam elas mesmas os bolos de festa, né? Depois, pagando um preço um pouquinho maior do que se fosse comprar os insumos, a gente foi no mercado e comprou massa pronta, né? Aquela que você vai lá, mistura algumas coisinhas e o bolo fica pronto rápido, né? Por um preço um pouquinho maior. Depois, a gente passou aí nas delicatessen, padarias, até mercados, comprando bolos prontos já, né? Às vezes vinha até com um nomezinho ali, feito em calda de chocolate, por um preço muito maior. Hoje, a gente contrata a festa da Frozen para nossa filha, que vem decoração temática, vem pessoas vestidas dos personagens lá, da Elsa, do Olaf, né? E muitas vezes, nesse cenário, o bolo vem como um brinde disso, né? E a gente paga um preço premium por isso, né? Então, a importância da economia de experiência não é só porque é a forma como as pessoas estão consumindo agora, mas é porque traz um retorno mais impactante para os negócios também, tá? E aí, tudo isso traz uma visão mais ampla, integrada, e traz produtos e serviços como parte da experiência, não o centro delas, como a gente costuma estar orientado, né? E isso afeta tanto a percepção da experiência de quem consome, de quem como também de quem desenvolve, né? Ou seja, a forma como as equipes precisam passar a trabalhar. Com isso, a gente percebe um movimento cada vez mais forte das organizações buscando hoje oferecer experiências realmente integradas, né? E porque aqui eu trago um pouco dos números, né? Não só trazendo o conceito de que isso precisa estar integrado, que isso é importante, mas uma pesquisa feita pela Forbes em 2021 afirmou que 86% dos entrevistados pagariam um preço premium por uma boa experiência. Uma outra pesquisa também publicada em 2021 fala que em 2030 a economia de rede integrada poderá representar 25% do total da economia, acima dos 2% que a gente consegue fazer hoje, né? Isso vai representar uma receita global de 70 bilhões de dólares. Então, aqui a gente trata uma visão de negócio para a importância de se falar em economia de experiência e da construção de experiências que tenham produtos e serviços interconectados, né? E quando a gente fala de experiências integradas, né, apesar de parecer um termo muito simples, quando a gente fala de experiência aqui, a gente está abstraindo da disciplina de design. Né? Quando a gente fala de experiência, a gente está falando de tecnologia, de dados, de produto, de design. Né? Então, a gente está falando de negócio quando fala de experiência.
E tudo isso traz muita mais profundidade para as discussões que a gente precisa ter e para a maneira como a gente está pensando as experiências. A gente precisa começar a olhar para o todo, para como o todo opera, não para partes específicas da experiência. E isso toca diretamente com a maior parte do que vocês trabalham hoje, que é de maneira fragmentada, né? Por squads orientadas a metas, né? Ou por equipes de trabalho. Quando a gente fala de fragmentação, que é um processo natural do ser humano, a gente tenta a todo momento fragmentar as coisas para a gente conseguir compreender melhor elas e também transmitir os aprendizados que a gente tem a partir delas. Mas quando a gente faz isso, tem um risco, né? Que a gente tem uma perda. Quando a gente reduz alguma coisa, a gente sempre perde alguma coisa do caminho e a gente vai transmitindo algo que não é mais aquela imagem de referência original. Então, a gente vai se distanciando da origem, do conceito inicial que motivou a gente falar sobre aquela temática. Né? E para ilustrar isso, eu trago um case real. Certa vez, quando eu trabalhava com uma multinacional de telecomunicações, o presidente, na época, ele queria conhecer melhor o público dele. Ele queria entender quem eram as pessoas que estavam consumindo os produtos e serviços dele. Então, ele passou essa demanda para os diretores, que passaram para as gerências, que passaram para os coordenadores, que passaram para as equipes. Quando chegou na operação, a demanda que surgiu foi uma ação de marketing, onde você fazia um login social através do Facebook e você recebia alguns canais grátis por X meses, né, por 2, 3 meses. E aí, isso estava bem distante da intenção original, né? E de uma base de centenas de milhões de pessoas, a gente conseguiu 60 cadastros, né? Um resultado ínfimo, né? Que não trouxe impacto nenhum. E aí, por entender que isso não trouxe resultado, ao invés de investigar por que aquilo não tinha alcançado o resultado, qual foi a grande problemática que aconteceu no processo, a empresa partiu para construir a nova solução que fosse novamente impactar o ponteiro da empresa, né? Então a gente não teve um momento de olhar o que deu errado, por que deu errado, como que a gente garante uma comunicação melhor entre as partes para entregar uma experiência melhor. Né? Então esse é um exemplo de um impacto dessa experiência que hoje é construída de maneira fragmentada e é percebida também de maneira fragmentada. As consequências disso, de atuar nessa fragmentação, comportamento essencialmente reativo, né? A gente atua em emergências. Restrição de conhecimento nas pessoas. Quando alguém sai da área ou da empresa, vai atuar uma outra parte, o conhecimento pode ir junto com elas e o direcionamento estratégico também. Né? Então, não é difícil encontrar produtos que são reiniciados quando há uma mudança de liderança. Foco no output, não no outcome, ou seja, no que está sendo produzido, não no valor que está sendo gerado. Né? E todas essas coisas juntas reduzem a nossa capacidade de inovação como consequência. Então, para manusear toda essa complexidade e dar essa profundidade para as discussões que a gente precisa agora, porque sim, a gente está trazendo muitas variáveis para a construção de um ecossistema, essa visão de sistema, de pensamento sistêmico, surge como uma alternativa para isso, né? Para a gente conseguir manusear intencionalmente toda essa complexidade e obter valor através dela. Mas e se isso for só uma tendência, né? Será que isso passa, é passageiro? Na verdade, não, e eu trago aqui umas evidências disso, né? Em 1990, o autor Peter M. Sen já falava sobre a importância da integração entre áreas na administração em seu livro A Quinta Disciplina. Steve Jobs, em 97, falava da importância de experiências integradas na Conferência de Desenvolvedores. Foi uma época que ele voltou para ajudar a Apple a sair de uma crise, e ele voltou cortando um monte de desenvolvimento de produtos novos, que eram realmente inovadores. Mas o argumento dele foi: os produtos são competitivos quando a gente olha para o que está sendo feito no mercado. Entretanto, quando a gente olha isso de maneira única, olhando para como eles estão conectados, não existe coesão. A gente não está conseguindo entregar a nossa proposta de valor a partir deles. Né? Então, ele já falava da importância de uma visão sistêmica e holística e da construção de uma experiência integrada. Em 98, por fim, então, Joseph Pine e James Gilmore falaram pela primeira vez sobre economia de experiência. Né? Então, a gente vem falando sobre essas coisas há pelo menos 33 anos. Então, não é nenhuma novidade isso, não é nenhuma tendência. Mas como, de fato, então, é possível atuar em um ecossistema de maneira intencional, de maneira planejada e estratégica, principalmente? Eu gosto de pensar em 4 camadas. Né? Essas camadas, elas estão interconectadas e elas ajudam a camada seguinte a ganhar forma. Né? Então, visibilidade habilita a gente a falar de conexões, visibilidade e conexões juntas habilitam a comunidade, e essas 3, por final, habilitam a gente falar
de inovação dentro do ecossistema de maneira também mais propositiva. A primeira camada de visibilidade é a camada que habilita o ecossistema, né? A gente só começa a conseguir promover mudanças e atuar de maneira diferente se a gente está olhando todos nós estamos olhando para a mesma coisa, entendendo os mesmos objetivos, perseguindo os mesmos resultados e entendendo como aplicar as estratégias definidas. Quais estruturas que existem, equipes e iniciativas que estão operando dentro do ecossistema. Quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de produtos e serviços que compõem a experiência que a gente está entregando para o consumidor final. Eles possuem complexidade e relevâncias distintas, tá? Então, quando a gente fala da visibilidade, se cada um entende e enxerga uma coisa diferente, é difícil a gente ter um alinhamento, né? Essa figura ilustra muito bem isso, né? Você está enxergando aí na sua tela um coelho ou uma ave, né? Se eu entendo que é um coelho e você entende que é uma ave, cada um vai para um lado, vai perseguir, vai usar estratégias diferentes para perseguir resultados diferentes, né? Então, a gente precisa, primeiramente, criar esse alinhamento entre as partes. A camada de conexão, por sua vez, é a tangibilização dessa visão integrada. Como que eu crio processos e ferramentas que habilitem as pessoas da minha organização trabalharem de maneira mais integrada, que circulem os aprendizados obtidos em partes diferentes do meu ecossistema. Então, aqui a gente traz integração não no contexto da experiência em si, mas na forma como a experiência está sendo desenvolvida, né? Isso significa que produtos e serviços, e até mesmo as áreas por trás deles, contabilizo e considero os aprendizados de estruturas e áreas adjacentes, né, que estão próximas ali da área de influência da sua estrutura, ou seja, do seu produto, do seu serviço. A terceira camada é de comunidade, para habilitar pessoas aos novos processos, né? Então, eu tenho visibilidade, eu tenho processos. Isso não significa que as pessoas vão conseguir atuar efetivamente nesse novo modelo, né? Perseguindo ali experiências que realmente estejam integradas e funcionam uma para potencializar a outra, né? Então, é importante estabelecer uma atmosfera cultural que promova o engajamento no intercâmbio de aprendizados. Quais aprendizados estou obtendo em parte do ecossistema que eu posso usar como referência para agilizar o processo e a construção de uma nova solução em outra parte do ecossistema, né? Além disso, a gente precisa começar a falar de estruturas de capacitação para que os profissionais possam estar preparados para manusear toda essa complexidade e trazer profundidade para essa construção das soluções, né? Será que o diamante duplo é a melhor metodologia para a gente empregar aqui? Será que os processos de discovery que a gente está utilizando são os processos mais adequados? Será que a gente precisa criar alguma coisa nova, adaptar uma ferramenta e fazer isso de maneira mais colaborativa e integrada? E, por fim, a última camada é a camada de inovação, né? Que é por onde os times vão escalar o ecossistema, é por onde o ecossistema vai crescer e continuar gerando resultados, né? Então, é a experimentação sendo colocada em prática para movimentar estruturas e processos da organização em direção a uma entrega de valor crescente de maneira escalável, né? Tendo como foco o aprendizado que é transformado em referência para outras equipes, né? Nesse contexto de ecossistema, a inovação pode ocorrer em qualquer ponto dele e não depende de um único grupo de trabalho. Então, para falar de inovação, eu não estou centralizando o poder de inovação num único grupo de trabalho, ou nas mesmas pessoas, ou numa área específica. Eu estou capacitando e preparando as minhas pessoas e criando processos que a inovação possa surgir até nos pontos mais distantes do ecossistema, e ainda assim eu vou ter visibilidade sobre isso. E vou conseguir aproveitar os aprendizados que essa experimentação, que essa inovação está me proporcionando enquanto organização. E como é que a gente faz para habilitar, de fato, de maneira prática, essas camadas, tá? O primeiro passo é falar de mapeamento de ecossistema. A gente precisa, como uma primeira esforço de trabalho, entender todas as estruturas, né? Todos os elementos que fazem parte desse ecossistema. Quais são os produtos e serviços mais relevantes da sua organização? Quais são os produtos e serviços que existem para potencializar a entrega de valor ou para tentar criar novas oportunidades de rentabilizar ou de reduzir custo dentro da sua empresa. Então, a gente precisa começar a mapear. É como se a gente colocasse cada uma dessas estruturas em caixinhas e dentro dessas caixinhas a gente tem um universo, né? Entendendo as necessidades, objetivos, estratégias, roadmap, ações, as grandes dúvidas que precisam ser tiradas hoje para a gente reduzir o custo de escalar essa solução ao longo da organização, né? Então, o primeiro passo para a gente habilitar qualquer camada é mapeamento de ecossistema para dar visibilidade de tudo que existe para todos. Ou seja,
eu torno o meu produto, o meu serviço acessível para todos dentro da minha organização possam enxergar o que está sendo construído e como está sendo construído. E aí a gente toca na temática de visões compartilhadas, né, que é um tema que também tem certa profundidade, e que a gente fala aí de tangibilizar diferentes conhecimentos e perspectivas, organizando de maneira intencional para que parte da experiência, produto e serviço, entregue de valor de maneira sistemática, né, considerando o ecossistema que pertence. Então, é criar um artefato onde todo mundo possa acessar e acionar ações ali relacionadas ao produto específico, tá? E como é que a gente opera em um ecossistema, então? Então, a gente falou que o primeiro passo é habilitar. Como que a gente operacionaliza isso? A gente está basicamente falando de duas coisas. Intervenções e alavancas. Para a gente operar um ecossistema, a gente está falando de intervenções. O que são intervenções? São modificações que precisam ser realizadas no sistema ou em parte dele para otimizar o seu funcionamento ou para corrigir uma falha. Seja o processo de uma equipe, ajuste em uma funcionalidade, ou até mesmo no estabelecimento de rituais de comunicação entre áreas, né? Então, se o sistema não está integrado, a gente precisa promover intervenções que promovam essa fluidez, a forma como tudo está funcionando. As alavancas, por sua vez, é olhar tudo que existe e entender como que uma coisa pode potencializar a outra. Como que um produto A pode potencializar a entrega de valor do produto B, né? Ou seja, uma iniciativa de uma equipe pode contribuir para o resultado das outras. E essa troca de valor entre produtos e serviços que é a grande chave, né? Porque ao invés de a gente começar a criar várias novas soluções que não vão nascer integradas ao ecossistema, a gente começa a criar oportunidades do próprio ecossistema começar a enxergar ali a necessidade de novas soluções que já nasçam posicionadas dentro do ecossistema, reduzindo custo e risco, né? Porque quando a gente fala de uma solução nova, a gente tem um risco por trás, né? Então, se a gente usa as estruturas existentes, a gente está reduzindo, consequentemente, o risco por trás. Então, ecossistemas são uma forma de integrar experiências e, com isso, escalar de maneira sustentável a entrega de valor percebido de uma organização, né? Então, aqui tem palavras-chave que são muito importantes, né? Integração, ganho de escala, sustentabilidade. Então, eu não estou só aumentando o faturamento, eu estou fazendo com que esse aumento de faturamento seja constante, né? Seja algo consistente. E também traz o olhar de inovação, né? O ecossistema ele tem como motor a inovação. E isso passa a ser intencional e tem um olhar propositivo quando a gente fala de ecossistema, porque ela pode surgir de qualquer ponto. Então, eu entendendo o meu contexto de maneira mais adequada e gerando aprendizados, a minha capacidade de inovação e compartilhando isso entre diferentes expertises da minha empresa, eu aumento também a minha chance de inovar de maneira mais intencional. Ou seja, eu não dependo de um movimento da concorrência ou de alguma métrica caindo para tentar mudar alguma coisa, né? Eu consigo fazer movimentos que são mais propositivos. E com isso, gente, eu encerro a minha fala sobre ecossistema. Eu espero que eu possa ter contribuído um pouquinho sobre a discussão sobre essa temática. E muito obrigado, gente, pelo espaço.